Bastante de Jamiroquai. Agora sim. Agora a gente vai desligar a música e receber o nosso convidado de hoje. Vocês já sabem que é praxe quando o nosso convidado chega, infelizmente, os comentários, mas isso é em respeito ao nosso convidado, às nossas convidadas, para que eles tenham uma visibilidade boa para quem está assistindo. Boa noite, doutor Arthur. Camarote, boa noite. Que música bacana, hein? Que música bacana, estava bem. Chama-se Blow Your Mind. Eu acho que tem muito a ver com a conversa que a gente vai ter daqui a pouco. Eu encontrei uma música com um tema, belo lyrics, belos acordes e com um tema que tem muito a ver com a nossa conversa. Pessoal, boa noite. É sempre um prazer recebê-los aqui no nosso cantinho, na nossa live da Forbes, que a gente tem feito quase todas as noites aqui no Instagram, sempre às 7h30 com um convidado, uma convidada que leva uma mensagem inspiradora para esse momento que a gente está passando e para o resto da vida. E hoje a gente tem aqui como convidado o Dr. Arthur Guerra, que é considerado um dos maiores psiquiatras do Brasil. Antes de eu deixar você falar, doutor Arthur, eu vou, dê a sua boa noite aí para os nossos espectadores. Olha, boa noite Camarote, boa noite ouvintes, prazer em estar aqui, prazer em falar com você. É a terceira vez que você fala que eu sou um dos maiores psiquiatras, talvez porque eu meço 1,86 m. Eu acho que você está medindo pela minha altura aí, mas é muito bacana. E essa música no começo foi muito inspiradora, Camarote. A gente podia ouvir a música toda como sendo o tema de fundo, né, da nossa conversa de hoje à noite, que é muito, mas muito importante mesmo para o momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado, doutor. Eu já prometi aqui para as pessoas, para os nossos amigos e amigas que nos acompanham todas as noites na live aqui da Forbes, que eu vou montar uma playlist em breve e vou disponibilizar o link ou no Spotify, ou na Apple Music, ou em ambos, para as pessoas poderem ouvir as músicas que a gente toca aqui. Mas essa realmente é uma música bem legal. Quanto ao elogio, a altura é grande, mas essa é a referência que a gente tem de colegas de profissão, pacientes e todo mundo que conhece a medicina e a psiquiatria. E é um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. Eu acho que a gente tem conversado bastante aqui, e eu sei que você tem acompanhado alguma de nossas lives, falado sobre empreendedorismo, sobre inspiração, sobre como manter os negócios vivos e as oportunidades de negócio que aparecem no meio da crise. Mas eu achei muito importante a gente abrir essa conversa, esse parêntese, trazendo um especialista do tema para falar de algo que é muito importante, sempre, mas principalmente numa situação de estresse e de preocupação extrema como a gente está vivendo agora durante a pandemia do coronavírus, que é a saúde mental, né? Muita gente se preocupa com a saúde do bolso, com a saúde da empresa, com a saúde dos negócios e vai postergando cuidar da saúde física e mental como deveria. Então, é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado pela oportunidade de conversar comigo e com nossos queridos Forbes people. E eu queria, antes da gente começar, falar um pouco de quem é o Dr. Arthur. Tá? O Dr. Arthur é um paulistano de 66 anos, professor titular de Psiquiatria e Psicologia Médica da faculdade, professor titular de Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina do ABC, professor associado do Departamento de Psiquiatria da FM USP, coordenador do GREA, Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Tem mais, é um currículo vasto. Coordenador do programa Redenção da Cracolândia, é um programa da Prefeitura Municipal de São Paulo, muito legal, doutor. Fundador e coordenador do Núcleo de Álcool e Drogas do Hospital Sírio-Libanês e proprietário desde 1993 da Clínica Arthur Guerra, que é uma clínica composta por psiquiatras, cardiologistas, psicólogos, neuropsicólogos, personal trainers, nutricionistas
e é, na sua área, uma das grandes referências do país. Dito não por mim, pela cola que eu recebi aqui, doutor. O doutor Arthur é um maratonista, já correu mais de uma dezena de maratonas. Há alguns anos ele aderiu ao triatlo. Para quem não sabe direitinho o que é o triatlo, são 42 quilômetros de corrida, 180 quilômetros de bicicleta, é tipo uma ida e volta a Porto Feliz pedalando, 3,8 quilômetros de natação. Disputou o Mundial do Ironman, 70.3 no Tennessee, em 2017. Essa aqui é um pouco mais casca grossa. 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. Doutor, bem-vindo. Depois dessas Obrigado. credenciais aqui, principalmente desses hobbies da vida pessoal, amanhã eu vou acordar mais motivado. Os hobbies ajudam, camarote, para quebrar um pouco, às vezes, a tensão, a preocupação, a ansiedade que qualquer médico, qualquer psicólogo na minha área acaba recebendo, né? Só para iniciar, quer dizer, que bela escolha do seu tema hoje. Mas que honra, mais uma vez, né? Edu Lira, Ronaldinho, aquele... Qual o nome que estava... João Apolinário, Flávio Augusto. Nossa, o cara da hipnose, muito bacana. Byung Lee, o da XP. Guilherme Benchimol, Nossa. Isa Drummond. Então, muita honra, muita honra. Muito obrigado. Eu sou médico psiquiatra, formado há 41 anos, camarote. Eu nunca vi na minha vida um cenário da saúde mental tão grave, tão preocupante quanto os dias de hoje. Por quê? Porque, no fundo, a saúde mental, ela está como se fosse assim, uma nuvem de pólen em todas as situações. Ela se apresenta para aqueles pacientes que são mais graves, que já têm uma doença mental, um distúrbio, mas ela se apresenta para aquela pessoa que é sã, que está lúcida, que tem que tomar uma decisão muito forte, que tem um quadro depressivo, que tem um quadro de uma ansiedade, ou que tem um parente que está com coronavírus. A saúde mental, ela está temperando todo esse momento que a gente vive, um momento de confinamento, de reclusão. Então, olha, é uma oportunidade para qualquer médico psiquiatra poder trabalhar intensamente, mas com muita vontade, nesse momento único da nossa história. Não sei se nós vamos ter um outro, na minha geração ao menos. Obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui. A gente pode ler muito a respeito sobre os efeitos de confinamento. Outro dia eu estava brincando com o pessoal aqui de casa que eu estava sofrendo de síndrome de Estocolmo, que eu estava desenvolvendo uma afeição pelos meus sequestradores que me mantinham em cativeiro. Mas realmente poder viver isso deve ser uma experiência única para vocês, profissionais de medicina, da especialização de psiquiatria e psicologia. Tudo que vocês aprenderam e clinicam aqui e ali de forma isolada virou um grande tubo de ensaio real, né? E me diga uma coisa, doutor, a gente já está há pouco mais de 40 dias em confinamento, né? Se a gente seguir à risca o que foi determinado pelas autoridades governamentais, vai fazer 40 dias que a gente está em confinamento. Muitos já passaram disso. Quais são os principais sintomas que você tem percebido nos pacientes que lhe procuram de forma remota, telemedicina, estão reportando nesse período? Bom, em primeiro lugar, essa experiência, ela dá para o profissional de saúde uma oportunidade única, de se colocar muitas vezes no lugar do paciente. O que acontece muitas vezes? Se um paciente tem um quadro grave, precisa ficar internado, precisa ficar numa clínica, sem uso do celular, para não usar drogas ou para poder cuidar do quadro depressivo, e o médico, de forma natural, ele prescreve, orienta e cuida do paciente durante a internação, mas o médico está fora, camarote. Essa é uma situação onde nós estamos internados também. Alguns pacientes meus brincam de forma muito educada e falam: doutor, o senhor está vendo agora o que é ficar internado de verdade? O senhor ainda está com o celular, o senhor está fazendo um trabalho, outro, mas a internação,
o momento de confinamento é muito importante, porque faz você refletir de forma única, como você nunca pensou na sua vida. O que os pacientes mais se queixam? Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, o sono. O sono é um problema nessa fase importantíssimo. O sono acaba tendo uma qualidade ruim, existe uma dificuldade ou a pessoa para pegar no sono, uma insônia inicial, ou dorme e acorda em seguida, várias vezes, o sono tudo picotado, ruim, um sono que não descansa, ou acorda às 4 horas da manhã, camarote, com os olhos estatelados, a mil. A pessoa tenta dormir outra vez e não consegue. Aí ela vai para o celular, fica lá clicando, fica olhando notícias, ela fica mais ansiosa, não vai dormir mesmo. Né? Junto com esse sono, muitas vezes a causa dessa insônia é um quadro de ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade, para a medicina, é como se fosse um medo inespecífico. Você tem medo de altura, você tem medo de nadar, você tem medo de cobra, mas a ansiedade é uma sensação que você tem um medo e não sabe bem do que é. Fica um pouco tenso, fica com falta de ar, quer resolver e não consegue. A ansiedade é um fator muito, muito importante. Nesse cenário que nós estamos aqui, onde as notícias são mais notícias alarmistas, ninguém fala que as pessoas estão ficando melhor, ou que tem menos interação do que a gente estava prevendo, essa é uma verdade, ou de que é possível ter uma cura daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. As notícias que aparecem são notícias negativistas, alarmistas, né? Além da ansiedade, nós temos, então, quadros de depressão, tristeza profunda. Camarote, a pessoa acha que vai morrer. Ela nem tem a doença ainda. E o fato de não ter o vírus não quer dizer que, se tiver o vírus, que ela vá morrer. Não, ela pode contrair e 95% vão se recuperar bem. Junto com essa depressão, tem um quadro comum chamado pânico. Pânico, o que é? A pessoa acha que vai enlouquecer. Ela acha que ela não vai conseguir suportar isso. Ela fica paralisada. É um quadro gravíssimo, precisa de medicação. Né? E, além disso, existe, às vezes, quadros de perda de confiança, diminuição da vida sexual de forma importante, diminuição da libido, às vezes até um uso aumentado de bebidas alcoólicas. Nessa fase do confinamento. Esse é o cenário que mais eu tenho visto aqui com os meus pacientes, camarote. A questão da insônia, eu vi outro dia um vídeo, um material que você está produzindo para a Forbes, muito obrigado, inclusive, é um conteúdo muito importante, da diferença da insônia inicial para a insônia terminal. Como é que a gente pode evitar isso, doutor? Como é que as pessoas que estão nos assistindo, que sofrem ou que já foram diagnosticados, ou que estão passando por esse episódio de terem dificuldade de dormir, ou acordar às 4 da manhã e não conseguir mais dormir, o que pode ser feito de forma prática para evitar esse quadro? Camarote, nós não temos uma receita milagrosa para isso, mas o que nós temos são boas práticas na medicina que dão uma credibilidade maior para as nossas condutas. Então, existe algumas condutas que nós damos o nome de higiene do sono. O que é isso na prática? É uma preparação que a pessoa faz para ir dormir. Então, ela não deve, por exemplo, usar durante o período da tarde toda, se a pessoa tem esse sono difícil, alguma substância com cafeína. A cafeína deixa a pessoa mais agitada. Café, chá, refrigerantes, chocolate. Deixa eu repetir, porque às vezes eu falo, as pessoas não entendem bem. Chocolate. Sabe aquele gostoso? Ele tem cafeína dentro. E a pessoa come e depois não consegue dormir bem. Né? Bebida alcoólica em excesso. A pessoa bebe muito, chapa, quase que desmaia e depois acorda no meio da noite, né? Com uma dificuldade. Além disso, a pessoa ela vai para a cama, tem que se preparar. Muitas vezes toma um banho antes, relaxa. Por favor, não vá com o celular para a cama e fica clicando, fica digitando as coisas antes de dormir. Ou não vá ver um filme que deixa ela mais agitada, um filme de terror, um filme de ansiedade, um filme onde ela vai ter uma identificação forte. Calma, calma, vamos fazer o coisas mais... noticiário atual se enquadra na categoria filme de terror? Você desaconselha assistir o noticiário que está
fúnebre, que está negativo, que está pesado, isso impacta na qualidade do sono? Você assistiu uma notícia triste? A gente tem presenciado umas cenas no noticiário de enterros em massa, covas gigantescas sendo abertas, caminhão frigorífico com sacos de corpos por falta de acomodação nos institutos médicos legais. Isso impacta a qualidade do sono? Isso deve ser evitado? Isso deve ser evitado, porém, o que deve ser mais evitado é um cenário que eu tenho visto com uma frequência grande, camarote, que é: a pessoa acorda de manhã, às 6 horas, liga a televisão, pá, vai para um jornal. O jornal começa a trazer notícias negativas, ruins, pessimistas. Acaba o jornal, entra no outro jornal das 8h30. Notícias por todo o Brasil também negativas. A pessoa fica ligada ainda, aguardando o jornal do meio-dia. A mesma notícia requentada aparece outra vez no jornal do meio-dia. Alarmista também. Ela muda de canal e vai para o outro canal que tem um jornal às 2 da tarde, vendo a mesma coisa. Repete o mesmo comportamento e às 7 horas da noite, camarote, mais um jornal. E às 8h30 ela vê o jornal para o Brasil todo. Com a mesma notícia, 5 vezes, todas alarmistas, preocupantes e negativas. Então, é meio que algumas pessoas, entre aspas, se alimentam disso, precisam disso. Obviamente que não é uma relação onde a pessoa fica olhando para a televisão, ouve passivamente. Ela olha para a televisão, ouve aquilo e fica pensando, pensando, pensando. Quem será a próxima vítima? Será que eu vou me contaminar? Será que essa pessoa que vai entregar alguma coisa na minha casa pode ter algum grau de contaminação? Então, esse é o motivo de ansiedade, de preocupação, totalmente prevenível. É importante ouvir notícias? Claro que é importante. Lógico, não estou dizendo que não é. Agora, 5 vezes ao dia, o dia todo, uma vez ao dia é suficiente, porque a notícia mais importante vai aparecer naquele jornal. É muito importante a gente ouvir esse tipo de conselho, gente, porque é uma linha muito tênue que a gente precisa ter, mas é muito importante a gente ter esse tipo de cuidado, porque realmente é um bombardeio de notícias que mexem com a gente, que começam a impactar na nossa vida, que começam a impactar na nossa função, no desempenho das funções que nós temos que ter durante o dia, seja trabalhando remotamente, de home office, seja para os funcionários de atividades essenciais que precisam se deslocar para a rua. Não é fingir que não está acontecendo nada lá fora. A gente tem que estar ciente, a gente tem que continuar seguindo as instruções de prevenção, de higiene constante, de uso de máscara, de evitar aglomeração, mas a gente não pode fazer disso, doutor, um espetáculo, né? Um entretenimento. A gente não pode entrar nesse ciclo, porque isso está sendo carimbado na nossa cabeça. Né? É a hora, camarote, que a gente tem que usar o nosso principal recurso que nós, seres humanos, temos, que é a cabeça, a nossa inteligência. A gente tem que pensar. A situação é difícil? Sim, é difícil. Tem gente, camarote, que vai perder ou que já perdeu o emprego. Bom, é para ficar preocupado? Claro que é. Claro que é. Vamos ter que lidar com isso. Conheço empresários que ficam preocupados porque eles acham que talvez eles não consigam honrar a folha de pagamento daqui a um mês ou 2 meses. Puxa, é para ficar preocupado? É. O empresário não quer demitir, mas ele vai ser obrigado a demitir. Né? E o pior de tudo, nós não temos hoje, dia 28, uma certeza de quando isso vai terminar. Não é que nós do Brasil não temos, ninguém do mundo tem, ninguém do mundo tem. Nós temos a chance de estarmos vendo o que aconteceu antes, precocemente, nos outros países, para a gente poder aprender um pouco. Mas isso é um problema sério, é um problema muito forte, e é um problema, camarote, que vem para modificar o mundo. Eu acho que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo melhor, um mundo de você ter mais sentido naquilo que a gente chama de valores que a pessoa tem. O que é importante para ela. O que era importante era uma coisa, agora vai ser diferente. Qual a relação familiar? O
peso que tem os amigos, né? Como que a gente se respeita e respeita a nossa família. Eu acho que isso é muito importante, isso vai vir dar uma nova configuração no mundo, não para todo mundo, evidentemente, né? Algumas pessoas vão seguir do mesmo jeito e algumas pessoas vão até ficar piores, digamos assim. Mas para grande parte da população mundial, nós vamos acordar de forma mais musculosa, mais saudável, mais moderna. Essa é a minha visão. Eu tenho um dado aqui, um dado pré-pandemia, que diz que em outubro do ano passado, segundo a OMS, o Brasil tinha 5,8% das pessoas, cerca de 12 milhões de habitantes, sofrendo de depressão. Esse é o maior índice da América Latina, atrás apenas dos Estados Unidos no mundo. Já era um número extremamente preocupante. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: esses 12 milhões de pessoas recebem algum tipo de tratamento minimamente adequado? Essa é a primeira. E mesmo sabendo que não existe bola de cristal, é muito difícil fazer uma previsão. Quantos por cento o senhor acha que haverá de aumento depois de todo esse episódio traumático que a gente está vivendo? Esse número tende a disparar, esse número tende a subir, é 10%, é 8%, é 7%? Existe uma previsão em torno disso? Não existe nenhuma previsão. Deixa antes definir o que é depressão, camarote, porque aí para todo mundo fica tendo o mesmo conceito, né? Tristeza e alegria são sentimentos que todo mundo experimenta, todo mundo tem, né? Acontece um problema na saúde de algum familiar, eu fico triste, eu fico chateado, eu queria muito alcançar aquela meta, não consegui, eu fico triste também. Ou acontece de eu alcançar a meta antes do prazo definido, eu fico alegre, fico com uma alegria às vezes até contagiante. Então, o ser humano, há milhares de anos, ele funciona nessa oscilação entre alegria e depressão, alegria e depressão. É assim. Essa é a base do funcionamento. Algumas pessoas, em geral, pessoas que já têm uma deficiência de algum neurotransmissor no cérebro, acabam tendo essa tristeza mais forte, mais intensa, mais pesada. É uma tristeza, em primeiro lugar, que ela é contagiante. Todo mundo vê que essa pessoa está muito triste. Ela não tem ânimo pela vida. Ela chega na frente do médico e fala: doutor, minha vida não tem sentido, minha vida acabou. Desculpa, doutor, eu quero morrer. Você quer se matar? Eu até pensei em me matar. Eu tentei me matar e não consegui. Então, é de uma gravidade. A principal urgência na psiquiatria é a pessoa que tem a ideia de autoeliminação, ela pensa em se matar e não tentou se matar ainda. Ela perde peso rapidamente, 10, 12 quilos, um mês e meio, dois meses, não tem apetite algum, não tem libido alguma, não tem ânimo, ela fica na cama o dia inteiro, às vezes no final do dia, no começo da noite, ela consegue levantar, comer alguma coisa e voltar, e só pensa que ela está morrendo. Tem até quadros, camarote, onde a pessoa fala: doutor, eu já morri, eu estou podre por dentro, eu não tenho nenhum órgão por dentro. São quadros gravíssimos. Porém, são quadros que melhoram muito bem com os medicamentos modernos que nós temos aí. Se a pessoa tiver paciência de tomar o remédio, paciência porque ele leva em geral 12, 14, 15 dias para fazer o efeito. Administrar um pouco, às vezes tem algum efeito colateral, um pouquinho chato, por 2, 3 dias. E se ela tiver, além disso, uma orientação psicológica, um tratamento psicoterápico, e na minha opinião, se ela conseguir fazer exercícios, se ela conseguir ir para uma academia, andar, qualquer coisa, ela melhora muito, mas muito mesmo. Além disso, a família tem que ser orientada. Então, esse quadro é comum. São 5,2%, é um quadro grave, é um quadro importante em termos de saúde mental. 5,8%, 12 milhões de pessoas. 5,8% é um quadro grave, é um quadro importante para a saúde mental. Eu acho que até deve ser um pouquinho mais, porque nós temos quadros que são subdiagnosticados.
E qual a sua pergunta seguinte? Quanto por cento disso vai ser impactado no futuro em relação ao coronavírus que nós temos agora, né? Nós não temos ideia disso ainda. Nós não temos. O que nós vimos nos outros países é que há um aumento entre 10% e 15% na população geral, de quadros mais novos que se apresentam com esse espectro depressivo. 10% a 15%. Mas isso nós vimos especialmente na China. A China foi o primeiro país que conseguiu publicar dados científicos em relação a isso. Eu acho que aqui, no nosso país, talvez esse número possa ser um pouquinho maior. Por quê? Porque além do coronavírus, nós temos um outro problema, um problema político, um problema sério, um problema que é um vírus político, digamos assim, que deixa muitas pessoas, mas muitas pessoas ansiosas, preocupadas, atentas, e muitas pessoas também ficam deprimidas por conta dessa confusão política que nós vivemos nessas semanas agora. Eu vi você falando da importância do exercício físico. A gente sabe que essa é uma recomendação quase que obrigatória de todo e qualquer profissional de saúde, seja ele um cardiologista, seja ele, enfim. O quão importante é o exercício físico para a diminuição dos sintomas ou do desenvolvimento de uma depressão e de uma ansiedade? A endorfina realmente ajuda, aquela sensação de bem-estar é um antídoto contra a depressão? Camarote, a endorfina, ela funciona quase como um remédio mágico. Quase. Não é um remédio mágico, evidentemente, né? Mas ela tem propriedades que deixam as pessoas realmente muito, mas muito satisfeitas e muito melhores, por três motivos principais, né? O primeiro motivo é que ela acontece como um produto, como um resultado da sua atividade física. Então, quando você se exercita, você acaba produzindo vários hormônios, um deles é a endorfina. Essa endorfina, ela dá uma sensação de prazer, ela dá uma sensação de, entre aspas, dever cumprido, ela dá uma sensação de que, puxa, eu consegui terminar aquele meu exercício. Inclusive, ou especialmente para aquelas pessoas que não gostam de exercício. Quase ninguém gosta de exercício, camarote. A verdade é essa. Você colocou meu currículo, eu fico grato, muito honrado aí. Eu sou um fã de exercício? Eu não sou um fã de exercício. Eu acordo de manhã cansado, não quero fazer, né? Mas você fica obrigado a isso, né? A endorfina, ela acaba dando essa sensação de bem-estar e ela produz como se fosse, eu vou repetir, é como se fosse, não é? Como se fosse vou cortar a depressão? Não é isso que eu estou falando. Junto com o medicamento, junto com a dieta, junto com a terapia, junto com o tratamento médico de forma geral, o exercício físico, ele dá uma sensação de bem-estar que ajuda de forma complementar esse quadro todo. Ajuda muito? Para alguns pacientes, camarote, ajuda muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Você falou, ó, eu faço essa prova, eu faço esse esporte chamado triatlon, tem essa prova chamada Ironman. Para vários pacientes eu falei, você que não tem feito nada nesse momento, você consegue fazer um Ironman? Não, doutor, eu não consigo fazer, imagina, eu não tenho nenhuma condição. Então, eu consigo fazer. Eu comecei tarde, comecei quando eu tinha 55 anos, né? Então, se eu comecei tarde, você que tem 28, 30 anos, você não consegue fazer? E a partir desse estímulo, dessa provocação positiva, não é que muitos conseguem fazer e acabam na minha frente, ainda brincam comigo no final, né? Oh, doutor, acabei na sua frente. Então, essa endorfina é a base dessas coisas todas, camarote. Muito bom, muito bom. A gente falou ainda há pouco do índice de pessoas diagnosticadas com depressão, 5,8%. A gente tem um dado ainda mais preocupante quando se trata dos brasileiros, que 9,3% da população, quase 20 milhões de pessoas, 19,5 milhões de pessoas, sofre de ansiedade, o que faz do país o primeiro colocado no ranking dos países mais ansiosos do mundo.
Primeiro, eu queria lhe pedir para traçar um paralelo, um comparativo. Qual é a diferença da ansiedade para a depressão? E se a gente puder dizer que existe um pior, o que é pior? A pessoa ter depressão, ansiedade, ou não existe essa diferença? Depressão e ansiedade muitas vezes vivem juntas, uma senta do lado da outra, né? O que é ansiedade? Ansiedade é essa sensação que a pessoa tem de ter um sentimento desagradável, onde ela está perdendo o controle de alguma coisa, onde ela está sempre atrasada, está sempre buscando algo mais. Ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem. E sempre de uma forma rápida, pensando rápido, falando rápido, agindo rápido, muitas vezes se atropelando para falar. Mas muitas pessoas são assim. Quando que é um quadro de ansiedade? Quando existe um prejuízo ou para ela, para aquela pessoa, ou para quem está no entorno dela. No entorno dela, quem vive com ela, quem mora com ela, quem trabalha com ela. O ansioso, ele quer sempre se antecipar em relação às coisas. Ele não tem paciência de... Estou no restaurante e... Acontece às vezes. Estou no restaurante, a mesa que chegou depois de mim tem o prato servido por algum motivo antes do meu. Eu fiz o pedido antes. O ansioso toma aquilo como se fosse uma ofensa pessoal. Ele fica lutando com aquilo. É capaz de brigar, porque ele acha, ele nem entende se o prato dele demora mais e o prato do outro é uma salada mais simples. Ele quer ser atendido antes dos outros. Essa ansiedade, ela é normal até certo grau. Todo mundo tem essa ansiedade. Puxa vida, nessa época de coronavírus, todo mundo está ansioso. Eu não vejo ninguém falando assim, ó, não vejo ninguém. Às vezes tem alguma outra pessoa que fala, não, é um quadro simples, isso não vai ter problema algum. Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo com os meus pacientes, especialmente, será que eu vou ficar doente? Será que o meu vizinho que ficou doente, que teve que ir para o hospital e está entubado agora, será que ele vai morrer ou não? Será que a minha mãe de 90 anos, ela recebeu pessoas na casa dela? Se ela contraiu o vírus, de fato, ela é um fator de risco muito maior e muito mais grave, porque se ela pegar o coronavírus, a chance dela morrer é muito maior do que de um jovem de 15, de 18, de 20 anos de idade. Então, essa ansiedade, ela é comum. A ansiedade, ela acompanha os quadros depressivos. Camarote, não tem ninguém que chega no consultório, entra no consultório, senta, se apresenta e fala, doutor Arthur, boa noite, muito prazer, meu nome é João e eu estou vindo aqui porque eu tenho um quadro depressivo. Acontece, né? Não é assim que acontece. Todo mundo entra no consultório, quando tem um quadro depressivo, com uma ansiedade enorme. Ele senta na ponta da cadeira, já arfante, já tenso. Doutor, eu quero Querendo o morrer. diagnóstico. Eu quero diagnóstico, eu quero me matar, eu quero morrer. O que eu faço, doutor? Só tem uma saída mágica para isso? Milagrosa, rápida, para ontem, por favor. Eu não aguento mais isso. Então, a ansiedade acompanha o quadro depressivo. Cabe ao médico e aos seus conhecimentos de clínica separar o que é ansiedade, aí vai ter um tipo de terapia, vai ter um tipo de tratamento medicamentoso, vai ter um tipo de orientação, da depressão com outro tipo de tratamento, outros medicamentos e outro prognóstico em relação àquilo. O que nós sabemos ainda, camarote? Quanto mais cedo se faz o diagnóstico correto, melhor. Mais chance a pessoa tem de poder viver bem com aquilo e ter o quadro bem tratado. Ao contrário, quanto mais tarde se faz o diagnóstico, ou quanto mais, digamos assim, esotérico é o diagnóstico, né? Às vezes com condutas e com tratamentos que não são considerados a boa prática da medicina, tratamentos muito alternativos. Não quer dizer que não funcione, mas a boa medicina, ela não se baseia nesses tratamentos alternativos como um modelo para ser replicado para todos os pacientes. O exercício funciona também na ansiedade? Ele ajuda contra a ansiedade? Muito, muito. O exercício, ele tem na ansiedade uma das suas maiores indicações. Muito. O ansioso, ele
ele quer resolver tudo no espaço curto de tempo. E se ele começar a fazer o exercício, se ele começar a fazer essas provas, corrida, bicicleta, ginástica, dança, ele vai ver que não adianta ele ficar ansioso. Toda vez que ele quiser ir mais rápido, ele não vai ter reservas, ele não vai conseguir chegar no final. Ele vai perder o pé, como a gente fala, né? Então, ele é obrigado a ficar disciplinado. Para tanto, ele tem que ter uma postura diferente, ele tem que ter uma orientação. Sabe uma coisa que ajuda muitíssimo, camarada? Chama-se meditação. Meditação. A meditação, não acho que também seja um remédio milagroso, não é o que resolve tudo. Mas para muitos pacientes, a meditação, ela funciona como se fosse uma luva. Se a pessoa tiver a disciplina e o respeito e o cuidado, e não é difícil de fazer, muitos tutoriais na internet já oferecem isso de forma gratuita. Para alguns pacientes que vão ter um contato bom, a meditação ela funciona, mas muito, muito bem. Eu gosto muito. Legal. Eu recebi aqui algumas perguntas, vamos tentar hoje ler algumas delas. Tem uma pergunta com relação ao sono, doutor. A Gláudia Gomes pergunta: e como fazer quando o sono é entrecortado por sonhos que trazem angústias? Olha, precisa entender a razão dessas angústias. Às vezes a pessoa tem um problema para ser resolvido, um problema de identidade, um problema da convicção da sua atividade profissional, da sua vocação. Às vezes a pessoa tem um problema no seu casamento, no seu trabalho. Ela tem uma angústia. O que é angústia? É uma ansiedade com sintomas físicos. Vem da palavra grega de ângur. Ângur é de apertar, é como se tivesse uma mão dentro do coração, assim, apertando. Essa angústia, que é uma ansiedade, então, com sintomas físicos, boca seca, a dor no peito, a pessoa ela acorda porque não está conseguindo resolver esse problema. Ela tem que resolver. Ela tem que conversar com alguém. Ela tem que buscar alguma ajuda. O psicólogo, o terapeuta, muitas vezes, é uma pessoa fundamental para ajudar a pessoa, número 1, a identificar, 2, a lidar, 3, a prevenir o problema que causa essa angústia e como sintoma dessa angústia acaba sendo o sono entrecortado. Muito bom. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Uma pessoa que está dizendo aqui que ela está cometendo erro. Chá à noite não pode? Sempre tomo chá de erva doce. Não pode, né? Cafeína. Não é que não pode, não ajuda na qualidade do sono. Camarote, olha, tem gente que toma café expresso à noite e dorme bem, né? Tem gente que vai jantar fora, toma um café expresso. Tem gente que toma Red Bull. Cada Red Bull são como se fosse 3 xícaras de café expresso, né? E dorme bem, né? Então, não é que não serve para ninguém. Existem vários tipos de chás, inclusive existe um tipo de chá que é um chá descafeinado, né? Então, não é que não pode tomar chá, não pode comer chocolate, não pode comer nada. Não. Se você conseguir conciliar o seu sono de forma adequada, você pode fazer qualquer coisa, não tem problema, não. O problema é quando a pessoa não tem o sono adequado, tem uma insônia, e aí quer tomar, na minha opinião, um remédio, um medicamento. Ela quer tomar um medicamento que nós damos nome de hipnótico, o do indutor do sono. Ela tem o problema, está usando cafeína, está usando álcool em excesso, está vendo os filmes, fica só ligada com as notícias negativas, e para dormir de forma como se fosse uma camisa de força química, ela vai lá e toma um remédio. Qual que é o problema? Alguns desses remédios que funcionam, sou obrigado a admitir, dão, depois de alguns anos de uso, um quadro de dependência. A pessoa fica com uma dependência do medicamento. Ela não consegue parar. Ela quer parar e na hora que ela para, ela tem um quadro como se fosse uma síndrome de abstinência. Ela tem insônia, mais forte ainda.
ela é obrigada a tomar o medicamento, porque se não tiver o uso desse medicamento, desse indutor do sono, ela acaba tendo sono pior ainda. Então, esse é o perigo. Legal. Vamos para mais uma aqui. Ah, é uma pergunta mais técnica. Uma pessoa que tem depressão e usa o prazolam de 2 miligramas nesse momento de pandemia demora 3 horas para dormir. A gente tem que ter, camarada, todo cuidado, viu, numa hora dessas, porque nessas situações o médico ele é treinado a não fazer diagnóstico sem estar conversando com o paciente e pior do que não fazer o diagnóstico, ele dá uma conduta, às vezes uma conduta que foi prescrita por um outro colega, de forma séria, que está vendo o paciente ou a paciente, né? Então, de fato, assim, inapropriado. Me sinto honrado de poder responder a pergunta de alguma forma, mas todo cuidado é pouco. Eu não conheço a paciente, não sei qual dose, não sei se o médico que passou, se essa pessoa está tomando por conta própria. Enfim, acho que o diagnóstico, nesse cenário, ele fica prejudicado, na minha opinião. Perfeito, doutor. Uma pergunta aqui. Stilnox causa dependência? Nossa Senhora! Mas, nossa Senhora! Como causa? Eu, eu tenho uma Ele é um resistência. hipnótico, ele é um indutor, o que que ele é? Ele é um indutor do sono importante, ele funciona, porém, alguns pacientes acabam usando como se fosse uma bengala. Eu vejo paciente que faz a seguinte conduta, camarote. Ele fala: amanhã eu tenho uma reunião importante logo cedo. Eu não quero ter uma noite de sono ruim. Vou lá e tomo o remédio. O remédio não foi feito para isso. O remédio não foi para agir de forma preventiva para noites ruins de sono. O remédio foi feito para ajudar aquelas pessoas que têm, de fato, um problema com sono. Além disso, eu vejo pessoas, médicos inclusive, que tomam o Stilnox de duas formas muito errôneas. Tomam álcool, bebida alcoólica, qualquer tipo, bebida alcoólica fermentada, destilada, não importa, tudo álcool. E depois de tomar álcool, vão e tomam o Stilnox. Então, essa combinação do álcool com o Stilnox é sempre ruim. Ela equivale, camarote, a uma situação como se fosse um carro na estrada que encontra uma poça d'água gigante. Isso dá o nome de aquaplanagem, ou aquaplano, tanto faz, a mesma coisa, né? Você perde o controle do carro. Você não sabe se o carro vai para a direita, para a esquerda, você freia, o carro continua andando. Mesma coisa acontece com o cérebro. Você toma o Stilnox junto com o cérebro que já está encharcado com álcool, você não sabe se a pessoa vai dormir mais, se ela vai perder o sono, se vai ficar confusa, se vai falar ou vai fazer algumas coisas, esquece totalmente. Com outro remédio, que não é o Stilnox, é o Ribotril, junto com a bebida alcoólica, é o famoso Boa Noite Cinderela. A pessoa acorda num outro lugar, com uma outra pessoa, não sabe quem é, não sabe o que fez, sabe que está sem roupa, mas não sabe se teve relação sexual ou não. Então, essa mistura é muito preocupante. Segunda preocupação que eu tenho com o Stilnox. Alguns pacientes começam a usam um comprimido à noite. Aí o sono não fica bom, por conta própria aumenta para 1,5, para 2, para 3. Um paciente usando 12, 15, 20 Uau. comprimidos de Stilnox por dia. 20. Ele usa durante o dia, camarote, não para dar sono, para dar uma sensação de bem-estar. Mas como? Peraí, não dá para entender. O remédio é feito para induzir o sono. Nessa dose muito alta, ele perde essa propriedade de induzir o sono e acaba a funcionar como se fosse um certo ansiolítico. E o paciente acha que tem efeitos antidepressivos. É uma confusão só. Então, perigosíssimo. Eu sou muito cauteloso. Eu uso. Ontem eu dei uma receita para um amigo meu. Mas calma, vamos devagar,
com todo cuidado para que isso não dê um quadro de dependência e fica pior, pior ainda, quando, em vez de tomar o remédio, você tem essa dependência. Legal, muito bom. Ô, camarote, deixa eu fazer uma pergunta, pode ser? Duas. O médico sou eu, né? É. Mas como é que o empresário lida nesse momento, camarote, de tensão, de preocupação, de folha de pagamento e o futuro, vendas, dinheiro entrando, dinheiro entrar, não entrou? Como é que o empresário lida? Eu sei que você é um empresário de sucesso, por isso que eu estou perguntando isso. E você é privilegiado porque você tem diversas informações muito qualificadas, muito valiosas, né? Mas como é que você centraliza isso tudo na sua cabeça e lida com isso olhando para o futuro, a curto e a médio prazo? A longo prazo a gente não sabe mesmo, então a curto e a médio prazo. Obrigado pela deferência de me classificar como um grande empresário. Acho que é pelo tamanho, 1,94 m, grande. A gente trabalha bastante. Assim, doutor, eu acho que existem empresários e empresários. Assim como você tem pacientes que, dentro do mesmo quadro diagnóstico, respondem de formas diferentes a uma medicação, a um tratamento, ao próprio sintoma da doença, eu acho que o mesmo acontece com os empresários. Existem empresários que estão extremamente preocupados com a situação, estão vendo ali a possibilidade dos seus negócios desaparecerem, e essa é uma realidade, não é uma ficção. Existem empresas hoje que já fecharam. Existem empresários que estão preocupados com a manutenção do seu negócio e com o bem-estar dos seus colaboradores. Nos mais variados tamanhos de empresa, tem um microempresário que tem ali 10 funcionários, 5 funcionários, tem um grande empresário que tem milhares de funcionários, e eu acho que a preocupação é a mesma. Eu não vivi na pré-história, mas eu acho que o instinto de sobrevivência ele dispara nesses momentos de forma muito parecida em quase todos nós. Tá? Então, de que forma eu estou reagindo a isso? Eu, graças a Deus, eu acho que eu tenho uma condição privilegiada do meu negócio continuar existindo, ainda que de forma mais mambembe, remotamente. Eu não preciso abrir uma porta de uma loja, eu não preciso estar dentro de um shopping para fazer a Forbes existir. A nossa redação hoje está 100% trabalhando remotamente de casa. Não há dúvidas que existe uma preocupação de ordem financeira, verbas publicitárias sendo impactadas, ao mesmo tempo que cresce muito a audiência, cai a verba porque ela está mais diluída. Você tem mais entrega de conteúdo, as audiências estão nos seus máximos históricos. Mas eu acho que, de forma muito prática, a gente tem que continuar trabalhando. Se as pessoas se entregarem a perguntar como é que a gente vai sair disso, apenas se perguntando e não agindo, é um problema mais sério. Então, o que eu tenho feito? Eu acordo de manhã, eu ponho a minha roupa de trabalho, não é todo dia, não vou mentir para vocês. Tem dias que eu trabalho com a roupa que eu dormi, de pijama, a parte da manhã, e trabalho. Eu estou procurando manter uma rotina de trabalho que, ainda que os resultados não sejam necessariamente aqueles esperados, eu estou produzindo. Eu estou abrindo frentes, eu estou diversificando. Nós tínhamos uma agenda de eventos, por exemplo, muito vasta no primeiro semestre, que foi completamente impactada. Uma receita que não vai voltar. Ela pode até se concretizar no segundo semestre, caso, e espere em Deus, a gente tenha retomado o grau de normalidade nas atividades. Mas como fazer para recobrar essa receita que não vai mais entrar? Então, a gente está pensando aqui em 1 milhão de projetos, conteúdos especiais, para superar essa dificuldade. Eu quero crer que a maioria dos empresários está agindo dessa forma. Agora, obviamente, existem as peculiaridades que não permitem que muitos deles estejam com seus negócios funcionando, e aí é um problema sério. A manutenção de trabalho, manutenção de empregos, manutenção dos seus negócios, tem que ter uma criatividade extra para saber como é que vai fazer.
Obrigado. Você disse que eu podia fazer duas perguntas, né? Sim, A segunda, então. pois não. Eu sou médico, você é empresário, mas de alguma forma os nossos caminhos se cruzam porque nós dois trabalhamos com um modelo de entrevistas. Né? Eu tenho que entrevistar a pessoa que vem na minha frente, tem que falar comigo, buscando fazer um diagnóstico e dar um tratamento. Assim. E você entrevista várias pessoas que não são os seus pacientes, eu sei, são seus entrevistados. Nessa história de entrevistas, você deve ter feito entrevistas boas, interessantes e algumas menos interessantes, digamos assim. O que faz uma entrevista ser interessante? O que faz você acabar a entrevista e falar, puxa vida, valeu, olha, foi muito bom. E ao contrário, o que faz a entrevista falar, puxa, não vejo a hora de acabar, meu Deus, não passa o tempo aqui. Você sabe que eu tenho que fazer uma outra confidência. Esse não é o meu métier. Estou entrevistando pessoas como você e as outras personagens queridas que passaram pela Forbes Live nessas últimas 3 semanas, mas nos mais de 10 anos que eu tenho editora, essa foi uma posição que eu quase nunca ocupei. Eu não sou jornalista por formação, eu sou um empreendedor, eu sou um empresário. Desenvolvi a habilidade de entender como é conduzida uma conversa e que perguntas devem ser feitas. Eu acho que a entrevista, a conversa vai ser atraente se a gente souber perguntar as perguntas que quem está do outro lado quer ouvir. Se a gente só fizer as perguntas clichês e básicas, eu costumo dizer que as pessoas querem ter acesso ao inacessível. Por exemplo, não farei isso nesse caso porque eu sei que existe uma responsabilidade, uma ética médica muito grande e que é muito difícil a gente opinar sobre esse ou aquele produto, ou sobre esse ou aquele tratamento, principalmente sabendo que a cultura brasileira de automedicação é absurda. A facilidade de você entrar numa farmácia e comprar um remédio, por mais controlado que ele seja, salta aos olhos. Nos Estados Unidos você vai preso. Né? Aqui no Brasil, não. Mas eu teria curiosidade, inclusive como paciente, como prospect, como pessoa, de perguntar sobre ele ou esse ou aquele produto, que tipo de rebote ele pode dar. Você falou de uma coisa super interessante que eu acho que é importantíssimo para quem está nos assistindo, não misturar psicotrópicos com álcool, não misturar remédios de forma alguma com álcool, mas principalmente Exato. esses que podem dar. Boa Noite Cinderela não é conto da carochinha, né? Existe. Eu conheço pessoas que já foram vítimas disso, que acordaram sem um relógio, sem uma carteira. Graças a Deus acordaram vivas. Não teve extração de rim nem de fígado. Mas eu acho que a entrevista fica mais interessante quando a gente traz o inacessível. Aquilo que não está disponível no Google. Se a gente colocar lá Arthur Guerra, eu não sabia que tinha 1,88 m. Você disse. Adicionou para os curiosos que falam, eu tenho 58, ele começou com 55, ele está com um bom perfil, ele corre triatlo, mas qual será a altura dele? Então, acho que é esse tipo de informação, por mais simples que ela seja, que não está disponível de forma abrangente para quem quiser descobrir. Tem que participar de uma entrevista, ler uma entrevista ou participar de uma live dessa para saber. E as chatas, ela não demanda descrição, é só assistir que a gente já sabe que não está legal e a pessoa perde o interesse. Obrigado. É um prazer. A nossa, por exemplo, está boa, porque a gente mal começou, já está esgotando o nosso tempo. O Instagram tem um limite de 60 minutos. Depois que a gente começa, ele vai lá e corta a live. Então, eu aproveito para deixar esses minutos finais para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pela oportunidade da entrevista, bem bacana, Camarote. Eu acho que nós estamos num momento único da nossa geração, da nossa vida. É um momento de muita responsabilidade, um momento de desafios, um momento que eu acho que nós vamos sair mais fortes e com sentido de solidariedade maior, um lado humanístico mais intenso. Acho que cada um de nós, Camarote, tem uma responsabilidade de ajudar quem está do seu lado, os seus familiares, os seus amigos, os seus parceiros,
os seus companheiros de trabalho, entre nós, até os seus inimigos, ajudando dessa forma que eu acho que é importante. Como? Eu acho que nós precisamos dar o exemplo. Somos nós que temos que dar um exemplo de que é possível superar isso, que é possível nós vivermos melhor, que nós vamos ter, sim, esperança e que nós vamos para uma outra qualidade de vida, diferente, é verdade, mas vai ser possível. Então, a nossa responsabilidade, a sua, com os seus funcionários, a minha, com os meus colegas, os familiares, com os meus amigos, ela é gigante. Se cada um que estiver nos ouvindo puder irradiar isso e tomar, não na esperança de ter uma ação milagrosa do governo federal, estadual, municipal, isso não existe. Ou de uma crença religiosa, milagrosa, um remédio, um chá especial que vai vir, isso também não existe. O que existe é trabalho árduo e com uma responsabilidade muito forte de cada um de nós. Cada um que está nos ouvindo tem a responsabilidade de multiplicar isso para os outros que estão no seu entorno. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Doutor, eu que agradeço, eu tenho certeza que todo mundo gostou muito, é uma conversa muito importante. A gente precisa se cuidar, a gente precisa estar com a cabeça no lugar, deixar o Blow Your Mind apenas para os lyrics do Jamiroquai. Muito obrigado pela conversa, muito obrigado pelas instruções, muito obrigado pelas dicas, obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente em mais essa conversa aqui da Forbes Live. Lembrando que quem não teve chance de assistir na íntegra ou que quer dizer para alguém que não conseguiu participar, esse vídeo estará disponível no YouTube da Forbes Brasil. Vai lá, se inscreve, liga as notificações para você receber um aviso quando novos vídeos forem postados. Amanhã a gente está aqui novamente, amanhã a gente tem uma conversa com a Anitta. A gente quer saber como é que ela é essa máquina de empreendedorismo, extremamente comercial, uma menina brilhante nos negócios e, obviamente, ouvir um pouco sobre a carreira dela. Espero vocês amanhã à noite, às 7h30 aqui na Forbes. Doutor Arthur, forte abraço. Boa noite. Boa noite para vocês e a gente se vê amanhã. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.